Vamos chegando nessa quinta-feira para mais um giro de notícias. Hoje, 3 possíveis transferências. Uma de retorno, que é a de Gabriel Teixeira. Uma de possível ida, que é Calegari. E uma pro Globo do Rio Grande do Norte. Não, pro Globo do Rio de Janeiro. Você vai entender melhor. Giro de notícias. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. E eu te agradeço se você puder deixar um like aqui embaixo, se você puder se inscrever aqui no canal para me dar essa moral. Estamos aí quase chegando a 183 mil, vai ser muito maneiro quando a gente chegar a 200 mil inscritos. Então eu peço a sua colaboração aqui com o trabalho. E peço também para que você venha aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário para poder clicar no link e se cadastrar na 1xBet, uma casa de apostas que tem um depósito ali, um bônus pro primeiro depósito, para quem usar o código que tá aqui embaixo, de 100%, até R$ 1.200. Ou seja, você botou R$100, vira 200. Deu uma brincada boa aí com os jogos que estão acontecendo da Copa do Mundo, jogo simultâneo e tal. Tá bem legal o sistema. Vem aqui embaixo, o link tá aqui embaixo na descrição. É um xBet, é uma casa de apostas aí conhecida mundialmente, tem parceria com o Barcelona, com vários times do mundo e com várias ligas também. Beleza? A gente começa aqui falando nesse vídeo sobre uma transferência da Globo. Exatamente, o Fluminense vai perder... É o que, Gabriel? É Romarinho, o Fluminense perdendo para o Globo do Rio Grande do Norte? Não. Acho que esse vai ser o início de notícia mais maluco que eu já vou dar, mas o Fluminense pode perder um dirigente para a Globo. Informa a Patrícia Kogut no jornal o Globo. Acho que é a sequência mais aleatória que eu já fiz aqui no canal. Mas vamos lá, tá? A coluna da Patrícia Kogut lá no jornal O Globo, mas a matéria é da Júlia Costa, intitulada Diego e Fred agradam e podem ganhar contrato fixo na Globo. Pra quem não sabe, Fred tá comentando o Central da Copa, né? Tá fazendo o Central da Copa na TV Globo. É um programa muito... Até a galera falou, pô, mas Jojo Todinho e tal... É um programa de entretenimento, galera. Tem que pensar que TV aberta, quem tá assistindo, é a minha avó e sou eu. É o secão de futebol e é alguém que não sabe nem que tá tendo Copa do Mundo. Então, assim, tem que agradar esse público todo. E o Fred tá lá até porque tem resenha e tal, tem o comentário futebolístico, mas sem perder a resenha ele também. Então, assim... Fred tem agradado, segundo a Júlia Costa, durante a matéria, ela ainda fala que o principal, ele foca até Diego. Esse Diego é o jogador ex-Flamengo, né? Ela até cita que ele anunciou a aposentadoria recentemente, encerrou o contrato com o Flamengo e tá na mira ali para se tornar um comentarista fixo. Diego não tá fazendo os programas, já não tá fazendo o Central da Copa. Diego tá comentando os jogos mesmo. Confesso que o que eu vi até agora eu não gostei, sendo bem sincero. Na verdade, de todos os comentaristas que estão na Globo como convidado, não gostei de nenhum, na verdade. Nem Zé Roberto, nem Diego, nem Rafinha. Pode ser também início, né, de comentário e tal, mas enfim. Sobre Fred, falando especificamente, o que isso importa pra gente, além dele ser um ídolo nosso e tal? É que Fred tá apalavrado pra poder ser dirigente do Fluminense no ano que vem, né? Ele veio a público falar isso na reta final da campanha, naquele jogo que ele esteve no Maracanã. Ele foi lá na zona mista para poder falar e apoiar o Mário e tal, de que ele estaria de volta como esse cargo de direção, né? Eu já citei até algumas vezes, seria ele meio que um elo entre a parte executiva, né? O Paulo Angione, o Mário Bittencourt, e os jogadores. Essa direção executiva, não é a direção executiva, seria uma direção técnica quase, que de futebol do Fluminense. E eu acho isso essencial e importantíssimo, o Fluminense ter esse cargo, ao invés de ter um vice-presidente de futebol, por exemplo, que é algo que os clubes do Brasil estão abolindo. Então, assim, Fred teve isso tudo. E aí agora, como ele tá agradando na Globo, pode ser que pinte um comentarista ali. Tanto para ser ou comentarista de programas, né, ou comentarista de futebol mesmo ali, de jogos, né, para ir pro Sport TV também. Bem, na matéria, né, lá do jornal Globo. Primeiro fato é engraçado, né? Tipo, uma contratação da Globo, uma especulação da Globo que tá saindo no jornal Globo. Acho engraçado isso, mas são empresas meio separadas ali, o jornal da TV. Na matéria fala o seguinte: já Fred, de 39 anos, comunicou em julho sua decisão de deixar o futebol após a última temporada no Fluminense. Ambos estão estreando como comentarista na Globo, a emissora contratou vários ex-atletas, enfim. Então não menciona nada desse possível acordo dele com o Fluminense. Então você percebe que não é algo muito profundo ali diretamente. Mas é bom a gente ficar de olho, porque de fato isso pode acontecer, assim. Fred pode virar estrela da Globo, né? Enfim. Não sei se seria estrela, né? Mas
pode entrar para esse meio. A gente já viu recentemente o Muricy fazendo o caminho, né, duplo, ele saiu do treinador, né, foi comentar e voltou para ser diretor técnico também no São Paulo, não sei se esse é o nome. A gente já viu alguns casos desse acontecendo aí, de caras que vão e voltam. Falcão, por exemplo, foi comentarista durante um tempo, voltou também para ser treinador. Isso não é algo incomum, não. Vamos ver como é que vai ser. Outra notícia é sobre Calegas, exatamente, Calegari. Notícia do Juliano, da Rádio Inferno. A notícia, eu vou até só buscar o sobrenome do Juliano, Juliano Machado. Ele participou aqui do canal quando a gente falou sobre Fluminense e Inter, né? E a notícia que ele traz é de que o Internacional demonstrou interesse na contratação de Calegari. A matéria, ela destaca ainda que o Internacional tem interesse de contratar para a lateral direita. Isso é muito importante de falar. Muita gente já tá falando, o Inter quer contratar um volante? Não, eu já até falei isso lá no canal 20, mas vou destacar aqui mais uma vez, tá? Calegari, eu não vou discordar que Calegari seja volante. Calegari é volante. Mas eu vou discordar de quem fala que ele não é lateral direito. Calegari fez um bom ciclo de base como volante, mas é fato que desde 2018 Calegari deve ter 2, 3, 4 partidas como volante. Mas ele jogou bem como volante. Beleza, eu não tô negando que ele seja volante, mas é importante dizer que são 4 anos atuando como lateral direito. Ele é lateral direito. Então, assim, estaria sendo contratado pelo Inter como lateral direito. Vale destacar, tá? É um interesse do Internacional, tá buscando contatos, tá buscando se interessar no atleta. A direção do Internacional tem interesse porque Calegari é muito novo, Calegari é mais novo do que a geração de André, né? Ele tem 20 anos. E ele não vem atuando com frequência no Fluminense. Então, assim, pode ser, o Internacional acredita que o Fluminense possa liberá-lo para ele ganhar minutagem, já que o início titular dele é Samuel Xavier. Então, assim, a princípio é isso, tá? É essa a informação. O que a gente pode trazer de complemento aqui, de opinião? Eu acho muito difícil que o Fluminense libere simplesmente Calegari para ganhar experiência, para ganhar rodagem. Confesso que acho pouquíssimo provável. E por que eu acho isso? Por alguns motivos. Primeiro, porque Calegari não é um jovem que subiu da base e ainda não se firmou. Calegari subiu, fez um bom Brasileirão de 2020. Em 2021, oscilou um pouco, disputou posição com a chegada de Samuel Xavier. E lembrando, em 2020, na teoria, ele era o terceiro lateral direito, né? O primeiro era Gilberto, que foi vendido logo no início do Brasileirão, e o reserva era Igor Julião, que não rendeu. Então, Calegari saiu de terceiro para titular. Na temporada seguinte, deu uma oscilada, perdeu a posição para o Samuel Xavier. Na temporada atual de 2022, ele começa no banco, ganha a posição titular, se destaca no Campeonato Carioca e depois Samuel Xavier entra e joga muito, joga o ano inteiro. Calegari não tem mais chance. Então, assim, ele não é um jogador que não tem experiência, não tem rodagem ainda. Ele não tá sendo titular porque o nosso lateral direito titular tá jogando muito. Isso é um fato. Segundo motivo, se o Fluminense emprestar Calegari, ele precisa contratar um lateral direito. É isso. E aí perde o sentido. Se a gente estivesse falando aqui sobre venda de Calegari, aí é uma outra situação. Fluminense, o Internacional não seria o Inter, tá? Mas chega com 6 milhões de euros, 5 milhões de euros em Calegari, um jogador de defesa, que, 20 anos... Você tem conversa sobre venda, entendeu? Faria sentido o Fluminense vender e apostar, de repente, em dar minuto pro Johnny, que vem da base, em apostar numa contratação mais de aposta mesmo, né? Como o próprio nome diz, de alguém que sair do Campeonato Paulista, sei lá. Poderia apostar em alguma coisa porque ganhou um bom dinheiro. Agora, por empréstimo, isso não faz sentido, porque o Fluminense vai emprestar o Calegari, por mais que o Inter pague 500 mil e tal, o salário de Calegari não é consideravelmente alto a ponto do Fluminense querer se livrar do salário dele, como seria, por exemplo, um empréstimo, como foi o empréstimo de Danilo Barcelos. Então, nesse momento não faria sentido o Fluminense emprestar Calegari, porque seria só um dano, porque ele emprestaria, já não é um jogador que precisa de rodagem, como, por exemplo, era a análise que faziam sobre André, né, lá quando era em 2021, por exemplo, era a análise que se fazia de André, de que ele precisava de rodagem, etc. Não tinha se firmado no Fluminense ainda. Não é nem a mesma análise, não tem como ser, porque Calegari já tem essa rodagem. Então,
Acho bem difícil desse negócio ir pra frente. Não descarto aí talvez uma troca de jogadores, pode até acontecer, mas acho pouco provável. Acho pouco provável justamente por ser de uma posição que o Fluminense teria que ir no mercado contratar se perder Lucas Calegari. Vamos ver como é que vai se desenvolver aí. O Inter tem interesse, agora daí ao Fluminense fazer alguma coisa, não sei não, mas vamos ver, né? Por último, uma notícia publicada pelo José Ilan falando que o prazo para o Grêmio exercer o direito de compra de Gabriel Teixeira, o famoso Biel, se esgotou agora no dia 30 de novembro, ou seja, para quem tá vendo isso na data de lançamento, se esgotou ontem à noite. E ele vai voltar ao Fluminense. Segundo o José Ilan, Diniz gosta muito de Gabriel Teixeira, já avisou a diretoria do Fluminense que vai contar com Gabriel Teixeira para 2023 e confia que ele vai conseguir reconectar o Gabriel Teixeira à torcida do Fluminense. O que eu acho que depende única e exclusivamente de um ano espetacular dentro de campo. Porque o dano entre Gabriel Teixeira e a torcida do Fluminense, ele é meio que irreparável. E a única forma de reparar isso é ele jogando muito e tentando fazer esquecer disso. E eu não tô nem falando de algo que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, não. Eu tô falando do dedo no ouvido, principalmente. Porque erro técnico acontece, tá? Ele perdeu o gol cara a cara contra o Boa Vista, perdeu contra o Atlético Mineiro, perdeu contra o Barcelona de Guayaquil, perdeu contra o Olímpia. Isso acontece. E esse tipo de coisa, por mais que deixe a gente marcado e tal, você, se for só isso, você não sente raiva do jogador, você sente raiva de quem contratou, sente raiva disso tudo. Agora, Gabriel Teixeira puxou a raiva pra ele mesmo ao fazer um gol contra o Madureira e estava sofrendo críticas da torcida e meteu o dedo no ouvido pra poder dizer que não ia ouvir as críticas, enfim, não afronta a torcida. Tem uma galera que é bem... tem bastante não me toque, né, em relação à torcida, tem muita raiva dele por causa disso. Então, assim, tem esse ponto. É importante dizer, né, apesar da informação do José Ilan deixar claro aqui que o Diniz gosta do jogador, de que ele vai voltar ao Fluminense, a questão do exercer o direito de compra, ela tinha menos importância porque ela só seria válida, né, se o Grêmio fosse pagar os 2 milhões de dólares, que não parecia que ia acontecer. O que eu quero dizer com isso? Até o dia 30 de novembro, se o Grêmio chegasse com 2 milhões de dólares, ele levava Gabriel Teixeira sem nem ter discussão. Mas já se especulava que 1,5 milhão, o Grêmio faria uma proposta, etc, alguma coisa assim, e o Fluminense, quem sabe, aceitaria. Então, essa data do dia 30 de novembro só encerrou isso. Se o Grêmio vier com uma nova proposta, o Fluminense pode ainda assim aceitar e a negociação acontecer, mas o José Ilan cita aqui na matéria de que Diniz já está apostando nele. Sobre Gabriel Teixeira, só para poder fechar aqui, a gente tem que ver como que ele se encaixa dentro do elenco do Fluminense. Talvez Diniz pense nele já como uma outra opção para atacante de lado. O Fluminense tem Marrone até o meio do ano, que não rendeu nada até agora. Gabriel Teixeira jogou durante muito tempo por dentro, né, na posição que hoje é meio que o John Arias faz por ali. E John Arias é um jogador que está ficando sem banco também, né? Já que Matheus Martins e Natan, que foram 2 jogadores que até poderiam fazer esse tipo de função, estão saindo do Fluminense, fica sem ter um banco que não seja... Porque, por exemplo, tem o Michel Araújo, mas não é exatamente ele, é canhoto também, enfim. Então, o Fluminense ganha ali mais algumas opções. Só que, repetindo, apesar dele ter feito uma boa Série B pelo Fluminense, pelo Grêmio, não dá pra gente ter noção nenhuma do futebol de Gabriel Teixeira nessa volta agora, não. Porque, novamente, ele faz num campeonato de nível técnico baixo. Ele não é o principal destaque do Grêmio. Ele é um bom jogador, não é um jogador espetacular. Enfim, lembrando, acho que o cenário ideal era ter acontecido aquela venda mesmo, né? O Fluminense recebeu uma proposta de 2 milhões de dólares pelo Gabriel Teixeira lá atrás, em janeiro de 2021. Do Emirados Árabes. Gabriel Teixeira chegou aí fazer exames e foi reprovado nos exames e voltou ao Fluminense. Não lembro na época se esses 2 milhões de dólares era por 100% ou era só pela parte do Fluminense, né, que tem um percentual do jogador. Mas, de qualquer maneira, teria sido melhor porque nos pouparia o problema na Libertadores. E falando em Libertadores, eu vou encerrar aqui. Eu fui rever. E aí eu achei interessante trazer aqui, enfim... Se você vai sentir ódio, pode passar, né? Mas de rever a minha reação quando o Gabriel Teixeira perdeu o gol contra o Olímpia. E por que eu fui fazer isso? Só para deixar claro e passar o vídeo aqui e encerrar. Porque eu queria entender o tamanho da raiva que eu tava de Gabriel Teixeira
o quanto que eu tava sentindo lá atrás pra poder tentar entender o que você aí em casa vai pensar num retorno dele. Enfim. Até a próxima. Tamo junto. Fica aí com o vídeo do Gabriel Teixeira. Na verdade, não é o vídeo do Gabriel Teixeira, né? É o vídeo da minha reação nesse lance aí. Enfim, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Bola aberta aqui pela esquerda. Calegari quem sai pra marcar. Saiu agora o William Bigode na disposição. Toca a bola o time do Olímpia, mas olha o Bigode recuperando. Foi puxado e levantou. Então 3 contra 1, Bigode. Que bolão. Gabriel Teixeira faz. Pelo amor de Deus. Faz. Ele perdeu. Não dá. Não dá. Ele perdeu cara a cara. É inacreditável. E teve gente que reclamou de 2 milhões de dólares por isso. É inacreditável! Ele perdeu cara a cara com o Atlético Mineiro, ele perdeu cara a cara com o Boa Vista e perdeu aqui de novo na Libertadores. Vem o Olímpia, chutou, tá impedido o jogador ali de ataque, já tá impedido, já marcou o impedimento. Não dá, não dá!